Neste exercício, nós vamos utilizar streams para fazer leitura e salvamento de dados em arquivos. Esse exercício consiste em ler um arquivo onde a gente tem algumas informações que foram extraídas do CHA e salvos em formato CSV. Esse formato CSV é um formato bem simples em que os dados são separados em um arquivo texto. Então, as diversas colunas, os diversos campos que constituem os dados estão separados por ponto e vírgula. Apesar do nome do formato ser Comma Separated Values, valores separados por vírgula, aqui os campos estão separados por ponto e vírgula. O que tem lá no arquivo são os alunos de engenharia de computação e para cada aluno uma linha onde tem número de matrícula, ponto e vírgula, nome, ponto e vírgula, o curso vai ser engenharia de computação para todo mundo, ponto e vírgula, e o status, ativo, trancado, formado. O arquivo CFCV você pode abrir no Excel, ele reconhece este formato, mas como se trata de um arquivo texto, você pode abri-lo também em um editor de texto, por exemplo, em um bloco de notas. Se você solicitar o sistema operacional que abre esse arquivo com um bloco de notas, você vai ver coisa desse tipo. Primeiro linha tem o nome dos campos separados por ponto e vírgula, e que cada linha tem um aluno. Aqui estão listados todos os alunos de engenharia de computação que estão ativos no presente momento. Então, o que eu quero é que vocês façam um programa, utilizando a entrada de dados em C++, que inicialmente leia todos os alunos do arquivo. Eu quero que esses alunos sejam lidos e armazenados em uma rede dinâmica, onde cada elemento dessa rede dinâmica é uma estrutura que contém essas 4 informações sobre cada um dos alunos. Em seguida, eu quero que seja impresso em tela desse conjunto de alunos apenas aqueles que têm status formando. E, por último, eu quero que salve em um outro arquivo, não no arquivo original, uma lista reduzida de alunos, apenas aqueles que estão com o status trancado. Para verificar se os dados foram salvos corretamente, se o formato CSV está sendo obedecido. Então, eu quero que esse arquivo que vai ser salvo pelo programa de vocês tentem abri-lo, por exemplo, no Excel. Se eu estiver tudo corretinho, vocês vão conseguir ler este seu arquivo. Como de praxe, eu vou pedir que nesse momento vocês interrompam aqui o vídeo, tentem fazer o exercício. Em seguida, quando tiverem resolvido o problema, podem voltar aqui e acompanhar a forma como eu resolvi. Neste programa, nós fazemos a inclusão da biblioteca IOStream, porque nós vamos precisar de streams, e também de FStream, porque nós vamos precisar das streams especificamente relacionadas a operações com arquivos. Vamos precisar utilizar strings. Como a gente vai utilizar o tipo inteiro sem sinal de 64 bits, eu uso a biblioteca cstdint, e como a gente vai usar as exceções padrão da include exception. E aqui a gente tem uma classe aluno que eu vou utilizar para representar os diversos alunos que vão ser lidos de arquivos e que vão ser salvos de arquivo. Um aluno é composto por 4 dados, a matrícula, que é um inteiro de 64 bits sem sinal, e 3 strings que contêm o nome do aluno, o curso dele e o status. Esses dados são privados e eu criei 3 funções públicas para essa classe, uma função de consulta getStatus, que retorna o status do aluno, e uma função para ler um aluno de um stream e escrever um aluno no stream. Em qualquer desses 2 casos, a gente passa como parâmetro qual é esse stream, ou um stream de entrada ou um stream de saída. A função que lê um aluno da stream I, que é passada como parâmetro, eu vou detalhar posteriormente. A função que escreve o aluno em um stream recebe como parâmetro essa stream O e envia para O usando o operador de inclusão a matrícula, um ponto e vírgula, nome, um ponto e vírgula, curso, ponto e vírgula, status, ponto e vírgula e uma quebra de linha. Se essa OStream O fosse out, isso vai imprimir esse aluno em tela. Se O for uma stream associada a um arquivo, isso vai salvar o aluno na stream associada ao arquivo. Na função main, nós temos um ponteiro para aluno X que vai conter o array dinâmico de alunos, e N é a variável que contém o número de alunos que foram lidos do arquivo. Depois eu tenho 2 strings. A string arquivo in vai conter o nome do arquivo de entrada, de onde vão ser lidos os alunos. A string arquivo out constante contém o nome do arquivo onde vão ser salvos os alunos que estão com status igual a trancados, esse nome é constante. Eu começo pedindo ao usuário para digitar
o nome do arquivo de leitura. Como o nome do arquivo eu estou pressupondo que ele não contém espaços, eu vou ler com o operator maior diretamente do teclado da stream CIN. Depois, todas as operações referentes à leitura do arquivo eu vou fazer dentro de um try. A primeira coisa é criar uma stream denominada stream_i associada ao arquivo in. Como essa variável stream_i é local dentro do try, quando a gente sair do try, seja por encerramento normal, seja porque o get é chamado, em caso de exceção, vai ser chamado o destrutor dessa stream. O destrutor já faz o close, então a gente não precisa explicitamente fechar stream_i, embora não seja um erro fechá-lo explicitamente. Depois da stream ter sido criada e associada ao arquivo de leitura, eu vou testar se a abertura deu certo. Se não deu certo, se o teste isOpen retornar false, eu vou gerar uma exceção do tipo runtime erro, tendo como what, como mensagem de erro, a indicação do tipo de erro. Em todos os erros aqui dentro desse try, eu vou colocar como parâmetro do construtor da exceção runtime erro a explicação resumida, o nome do erro específico. Depois da stream aberta e testada, a gente vai começar a ler o cabeçalho. A gente viu que o formato especificado, a primeira linha, vai conter exatamente o texto, matrícula, ponto e vírgula, nome, ponto e vírgula, etc. Só que a gente vai fazer aqui o que é muito comum ao você ler dados formatados. Quando você salva dados em arquivo, normalmente você salva estritamente no formato especificado. Já quando você tenta ler, você evita condenar, rejeitar um arquivo apenas por erros bestas de formatação. Por exemplo, aqui nós vamos permitir que esse texto matrícula, nome, curso, estado, separado por ponto e vírgula, antes dele possa vir uma linha em branco, para a gente não rejeitar o arquivo, só porque ele tem 1, 2, 3 linhas e alguns espaços antes do texto obrigatório. Como é que eu faço isso? Antes de ler esta string, eu faço uma leitura para WS utilizando o operator maior. A gente sabe que quando você faz um maior para essa variável global WS, isso lê e ignora todos os separadores. Então, por exemplo, se o arquivo estava assim, tinha uma linha em branco e alguns espaços antes de começar o texto, tudo isso vai ser lido e descartado. Depois eu leio o texto utilizando getLine. Esse texto vai ser lido e armazenado na string cabeçalho e, como eu não coloquei o terceiro parâmetro do getLine, a leitura vai ser feita até encontrar um /n. No caso, a gente exige que todo esse texto esteja em uma única linha. Se o usuário digitar matrícula, ponto e vírgula, nome, ponto e vírgula, enter e botar curso e status em outra linha, essa leitura vai ser erro. Como é que a gente detecta o erro? Logo após a leitura, fazendo o teste. A gente testa se houve leitura e se, caso tenha havido, se o valor lido é o correto. Então, para testar o erro de que não foi lido o lado, eu faço o teste feio. Se der erro por feio, ou se o valor foi lido, mas não foi igual ao que é esperado, gera um runtime erro com a mensagem equivalente a cabeçalho inválido. Depois eu vou começar a ler os alunos. Novamente, aqui eu vou permitir a possibilidade que os alunos não estejam imediatamente após o cabeçalho, tenha linha em branco, por exemplo, entre o cabeçalho e o aluno. Então, antes de entrar no ciclo de ler todos os alunos, eu leio e descarto todos os separadores. Enter, Tab, espaço. Então, isso me garante que o ciclo de leituras vai começar do primeiro caractere da primeira linha que contenha dado. Esse ciclo a gente vai sempre pressupor que está nessa situação. Então, a leitura anterior descarta todos os separadores de tal forma que o cursor, a posição de leitura da stream, esteja posicionada no início da linha que ele vai ler. Aí eu faço isso enquanto a stream não tiver acabado. Se houver algum dado a ler, eu faço mais um laço do while. Então, eu vou ler uma linha inteira em uma variável linha. Isso porque a gente não sabe quantos alunos tem no arquivo. Eu poderia ter feito uma versão em que a gente lia cada aluno e aumentava o tamanho do array dinâmico que vai armazenar todos os alunos. Aqui, como estou interessado em praticar, em demonstrar
recursos de leitura de dados a partir de streams, a gente vai fazer diferente, vai utilizar uma outra abordagem. Eu vou fazer uma primeira leitura do arquivo inteiro, só lendo as linhas, mas sem levar em conta o conteúdo. Essencialmente para fazer uma contagem do número de linhas. Feita essa contagem, eu sei quantos alunos existem, volto para o início do arquivo e faço uma segunda leitura, dessa vez lendo os conteúdos, mas já sabendo quantos alunos existem no arquivo. Nesta primeira passagem, eu vou dar getLine, leio até encontrar um /n do conteúdo e armazeno numa linha e não vou fazer mais nada com esse dado lido. Eu só vou testar se não deu erro. Se houve fail, runtime erro, falha na contagem das linhas. A cada linha lida, n++, e descarto eventuais linhas em branco que existam entre este aluno, cuja linha acabou de ser lida, e o aluno seguido. Com isso, eu volto para o while, enquanto houver dado a ser lido ainda no arquivo. Com isso, essa variável n deve conter o número de linhas, que pelo formato que a gente está especificado, é igual ao número de alunos. Se n for maior que 0, eu imprimo que existem n alunos, senão gera um erro runtime que o arquivo não contém nenhum aluno. Então o que eu faço é voltar a stream para o início novamente. Eu dou um seek_g para que a stream seja reposicionada a 0 bytes do seu begin, do seu início. Aí vou alocar a memória dinâmica no ponteiro x para conter n alunos e refaço o mesmo procedimento. Descarto eventuais separadores, leio o cabeçalho. No caso, eu não faço o teste com o cabeçalho porque já foi feito. Agora eu vou ler os n alunos. For i de 0 a n, eu vou chamar aquela função read que eu disse que a gente vai detalhar ela em seguida. Então eu vou chamar a função memberRead da classe aluno para ler o xésimo aluno a partir da stream i. Essa função read vai colocar dentro dessa variável do tipo aluno os valores lidos do arquivo. Se der erro, isso gera uma exceção. Então eu capturo essa exceção do laço interno para formar uma mensagem mais explicativa. Este read aqui vai gerar a exceção apenas dizendo em qual campo, se foi no número de matrícula, se foi no nome, que houve o erro. Eu pego isso e formo uma string mais detalhada, dizendo que o erro foi de leitura de nome, leitura de matrícula do aluno índice tal. Pronto, isso é uma descrição de qual é o erro mais detalhadamente e gera um runtime erro agora para o try mais externo. Isso é feito até ler os n alunos. Em caso de algum dos erros, runtime erro gerado em alguma das partes, gera a exceção, que imprime a mensagem no console de erro e retorna -1. Então todos os alunos estão lidos. Agora eu vou imprimir em tela os alunos formandos. For i de 0 a n, percorro o meu array de alunos. Se o status do x índice i for igual a formando, escreva em cout. E agora eu vou pegar os alunos trancados e escrever num arquivo. Então criei a ofstream stringout associada ao arquivo trancados.csv. Se a abertura não deu certo, imprimo a mensagem de erro. Depois escrevo o cabeçalho, é o mesmo cabeçalho que eu já li do arquivo de entrada. E agora vou escrever os alunos que estão em status trancado. For i de 0 a n, se o status for igual a trancado, eu chamo a mesma função memberWrite que eu usei para escrever em tela, porém agora escrevendo nessa ofstream. Terminei, fechei a stream de saída. Não seria estritamente necessário, porque quando acabar esse programa, o destrutor dessa variável stringout fecharia, mas também não tem problema de fechar. Libero a memória dinâmica que foi alocada para conter o vetor de alunos e retorno 0. A função memberRead da classe aluno pressupõe que a stream está posicionada no início da linha que contém o dado. Porém, mesmo que não estivesse, caso houvesse espaços ou enters antes de começar o dado, isso seria descartado porque a gente começa lendo a matrícula, que é um número inteiro, então a gente vai ler com o operator maior. O operator maior a gente já sabe que ele começa descartando eventuais separadores que existam antes. Então eu vou ler o inteiro sem sinal que corresponde à matrícula e depois vou testar. Se houve erro na leitura, aqui eu usei a conversão da string para booleano, que é equivalente a testar fail. Se houve erro
ou se a matrícula for igual a 0, gere um runtime erro indicando que houve um problema na leitura do campo matrícula. Depois eu vou ler o ponto e vírgula que vem depois do número. Lembrar que o maior só vai ler caracteres válidos para o tipo de dado que ele está lendo. Isso é um inteiro, então as únicas coisas válidas são os caracteres de 0 a 9. Ele vai parar quando encontrar o ponto e vírgula e vai deixar esse caractere disponível para a próxima leitura. Para ler esse caractere, eu crio uma variável C do tipo char e faço a leitura utilizando o operator maior. Se ocorrer erro nessa leitura ou se o caractere lido não for o ponto e vírgula, eu gero um erro do tipo runtime, indicando que o problema foi na leitura do separador ponto e vírgula. Aqui eu coloquei como comentário duas formas que eu poderia ficar tentado a fazer essa leitura e que não dá certo. Por exemplo, eu poderia, em vez de ler um caractere, ignorar o próximo caractere da string. Por que eu não posso fazer assim? Porque suponho que meu arquivo estivesse corrompido e no local onde deveria haver o ponto e vírgula houvesse um outro caractere qualquer. Aí ele seria ignorado, o programa continuaria normalmente sem detectar esse erro. Outra possibilidade que também não dá certo é eu criar um string que não serve de nada e ler com getLine o conteúdo da stream para essa string nada e lendo até encontrar um ponto e vírgula. O que é que poderia dar errado aqui? Se o meu arquivo tivesse uma porção de coisa incorreta, desnecessária, com um ponto e vírgula depois. Tudo isso seria lido nessa string nada e o programa não indicaria erro. Depois eu vou ler os 3 outros campos do aluno, que são 3 strings, que podem conter espaços. Então a gente vai ler com getLine. Leio o nome até encontrar o ponto e vírgula, gero o runtime erro se houve erro na leitura ou se o nome for vazio. Depois leio o curso até encontrar o ponto e vírgula e depois leio o status até encontrar o ponto e vírgula. E aqui, para ficar de acordo com a nossa lógica, que a função read deve começar do início dos dados da linha, eu descarto eventuais separadores, por exemplo, se tem uma linha em branco entre um aluno e o aluno seguinte, ou se tem espaços. Terminou de ler o status, eu faço uma leitura para a AWS, que vai consumir espaços entre e tabs e vai deixar a string posicionada no início da próxima linha. Se eu compilo e executo este programa, informo que a lista de alunos a ser lida está no arquivo lista_alunos.csv, o programa executa, indicando que nesse arquivo existem 203 alunos. Os alunos que têm o status de formandos nesse arquivo são esses aqui. Se eu abrir a pasta correspondente, foi gerado o arquivo trancados.csv, que quando eu olho esse arquivo, está aqui a lista de todos os alunos trancados da listagem original.